pessoal, tudo bom com vocês? Voltamos para dar continuidade ao nosso estudo do direito penal. Temos visto aí até agora a teoria geral do crime. Falamos lá do fato típico, né, com seus elementos, a conduta dolosa ou culposa, resultado, nexo de causalidade, tipicidade em sentido estrito, falamos do tipo penal, preceito primário, preceito secundário, a subsunção perfeita e exata da conduta à previsão legal. Falamos das causas de ilicitude, das causas que excluem a ilicitude. O que é a ilicitude? A contrariedade do direito. Ilícito, né? Aquilo que não é lícito, não lícito, o ilícito. E aí falamos aí da legítima defesa e do estado de necessidade. Vamos dar continuidade ao estudo da matéria. Então, sempre faço questão de frisar, faço questão de lembrar para vocês aí o conceito analítico do crime, essa verdadeira escadinha aí de fato típico, ilicitude e culpabilidade. Então, quando temos essa escadinha aí de fato típico, ilicitude e culpabilidade, a gente tem o conceito analítico do crime. Para haver crime, eu tenho que verificar a presença de todos estes degraus, de todos esses substratos. Então, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Exaurimos aí a matéria do fato típico, já vimos aí todos os seus elementos, também vimos aí algumas particularidades com relação à conduta, a conduta consumada, tentada, a desistência voluntária, arrependimento eficaz, tudo isso aí nos nossos últimos encontros. E estamos terminando de ver a ilicitude. O que interessa estudar na ilicitude? As causas que excluem a ilicitude, as causas excludentes da ilicitude. É isso que importa no nosso estudo. Então, já vimos estado de necessidade, já vimos legítima defesa, e agora vamos ver o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Depois passaremos à culpabilidade. Tudo isso aí nos próximos blocos e depois começaremos a estudar. Com isso, encerramos a teoria do crime, teoria geral do crime, depois passaremos a estudar a teoria da pena, crime e pena. Hipótese e consequência. Ocorrendo um crime, vai haver a pena, consequência natural. O que nós vimos já então? Nós vimos que não há ilicitude, ou seja, são causas que excluem a ilicitude. O que? Não há crime, ou seja, não há ilicitude, não há algo ilícito, porque o crime é algo ilícito. Não há crime quando? Quando a gente age sob estado de necessidade, sob legítima defesa, ou estrito cumprimento do dever legal, ou exercício regular do direito. Certo? E vimos que o excesso é punível a título de dolo ou culpa. Então, o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responde pelo excesso doloso ou culposo. Como assim o excesso? A gente viu que a legítima defesa, por exemplo, ela é aquele fato típico, né, em tese, um fato típico, que você pratica como uma reação a uma agressão injusta. Então, a hora que você para a agressão, a hora que você interrompe essa agressão injusta, você tem que parar a sua conduta típica. Se você continuar, você vai estar em excesso. Tá? Então, essa é a situação de excesso. Você vai responder pelo excesso doloso. Vou dar um exemplo, professor. Então, alguém veio te agredir e para impedir essa agressão, você agrediu o sujeito também. A hora que você agrediu, você interrompeu a agressão dele. Bom, parou.
parou. Se você continuar por vingança, se você continuar nessa agressão por vingança, aí você vai responder pelo crime aí de lesões corporais também. O excesso. Então, nas excludentes de ilicitude, você pode agrupá-las, em situações de necessidade e pela atuação no direito. A gente falou das excludentes de ilicitude por situação de necessidade, ou seja, legítima defesa e estado de necessidade. São elas. Estado de necessidade, só para a gente retomar aqui, situação de perigo atual, um agente que pratica aí o fato típico, a conduta para se salvaguardar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem poderia de outro modo evitar, salvaguardando aí para salvaguardar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício não era razoável exigir. A gente falou aí daquela balança, lembra? Da balança. Então, você tem que ver os bens jurídicos aí. Eu posso sacrificar uma vida para salvar outra vida? Posso. Posso sacrificar um bem material para salvar uma vida? Posso. Posso sacrificar uma vida para salvar o material? Aí não. Tem que ter essa proporcionalidade aí nos bens jurídicos. E quem não pode alegar que tinha o dever de enfrentar o perigo? Bombeiro, por exemplo. E aqui, embora seja razoável exigir o sacrifício do direito, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. Então, como eu disse para vocês, no caso de você sacrificar uma vida para salvar o seu bem material, isso não é estado de necessidade, mas pode até ser uma causa de diminuição de pena, de redução da pena. Resumo da ópera era isso, estado de necessidade. E legítima defesa é aquela situação em que, existindo uma agressão injusta, atual ou iminente, legitima-se aí, usando dos meios necessários, a prática de um fato que em tese seria típico, ou seja, o sujeito vem te matar e você reage matando o sujeito, beleza. Ele vir te matar é uma agressão injusta, que pode ser atual, esteja acontecendo na hora, ou iminente, está prestes a acontecer. E a sua reação é em legítima defesa, tá? E aí, falamos das discriminantes putativas. O que é uma discriminante putativa? A gente já falou aqui, putare vem de cabeça, no latim, de cabeça. Então, a discriminante putativa é aquela que só existe na cabeça do agente. Exemplo clássico aí, ocorrido não só uma vez, mas algumas vezes aí, em invasões, ocupações de comunidades, a polícia vai invadir a comunidade e pega o sujeito lá com uma furadeira. Uma furadeira que parece muito com um fuzil, uma furadeira que parece muito com uma arma de fogo. Aí, o policial, achando que o cara está com uma arma de fogo, ele atira e mata o sujeito. Ele não estava com arma de fogo, mas parecia. Era uma furadeira que parecia. Azar, fatalidade. Mas ele foi um erro. A gente vai falar de erro na aula de hoje também. Ele agiu em erro. Mas então ele vai ser isento de pena. Um erro plenamente justificado, supôs situação de fato que, se existente, tornaria a ação legítima. Isso é discriminante putativa. Beleza? Só para a gente retomar e agora entrar nas duas que faltam. Falamos então da situação de necessidade, nossos últimos encontros aí falamos de legítima defesa e falamos de estado de necessidade. Agora vamos falar de quando que a atuação do direito legitima aí a prática de um fato típico, de um fato que em tese seria típico, a excludente de ilicitude pela atuação do direito. Vamos ver. Primeira situação é o estrito cumprimento de um dever legal. Veja, estrito cumprimento do dever legal. Está lá também no inciso 3º. Não há crime quando a gente pratica o fato em estrito cumprimento do dever legal. E o que é estrito cumprimento do dever legal? Primeiro, vamos descobrir o que é dever legal. Dever legal é algo que pode ser verificado
essencialmente aos agentes públicos. É o agente público que tem o dever legal. Dever. Ah, professor, mas no trabalho, o meu chefe, ele pede para eu realizar determinadas atividades. Não, mas você não tem o dever. Você contratualmente estabeleceu aí que você ia realizar essas atividades. Então, uma estrutura privada, uma estrutura que não seja uma estrutura de um órgão público, não existem deveres legais. Deveres legais são aí essencialmente destinados aos agentes públicos. Então, os agentes públicos, no desempenho das suas atividades, eles devem agir interferindo na esfera privada do cidadão, exatamente para assegurar o cumprimento da lei. Essa intervenção, às vezes, redunda em agressão a bens jurídicos dentro dos limites aceitáveis, ou seja, estrito, não pode ser um cumprimento distorcido, tem que ser um estrito cumprimento do dever legal. Essa intervenção é justificada. Beleza. Como assim, professor? Então, pensa na situação do policial. O policial, tomando conhecimento de uma situação de flagrância, qual que é o dever dele? O dever dele é efetuar a prisão. O policial não tem opção, falar, esse cara aí é muito perigoso, vou deixar ele ir, não tenho coragem suficiente. Não pode. Não pode falar, esse cara ele é corintiano igual eu, então eu vou deixar ele passar aí, ele é parça. Não tem. O policial não tem. O policial tem o dever de agir. Ao agir, ao prender, ele vai estar restringindo a liberdade do sujeito, vocês concordam? Se eu prendo qualquer um de vocês aí, eu acho que é o caso de prender arbitrariamente, simplesmente porque eu quero. Às vezes você não está prestando atenção, você está olhando o Facebook quando você devia estar assistindo a aula. Posso fazer isso? Não, vou incorrer em crimes aí de cárcere privado, enfim, se eu tiver que agir com força, lesão corporal. Mas o policial não, o policial vai efetuar a prisão e se o sujeito tentar fugir, ele vai conter, inclusive com uso de força física. Eu poderia cometer uma lesão corporal, mas não é. Por quê? Porque ele está exercendo o seu dever legal, ele está cumprindo aí estritamente o seu dever legal. Então, a obrigação tem que ser obrigação por lei, óbvio, e o agente tem que ter conhecimento dessa situação. De novo, a mesma coisa que a gente falou da legítima defesa da sociedade. É sempre, tem que ter, o agente que pratica sob essa exclusão tem que ter conhecimento, isso é tranquilo. Mas, então, o seu dever legal é o agente público que age e na sua função ele teoricamente comete o fato típico, mas que no caso não é criminoso, não é ilícito, por quê? Porque ele está cumprindo o seu dever legal. Então, o artigo 301 fala lá que qualquer do povo pode e as autoridades policiais devem, os agentes policiais devem prender em flagrante delito. Ou seja, devem prender em flagrante delito. Ele está cumprindo o seu dever. Outro exemplo, oficial de justiça. Oficial de justiça, existe uma ação civil contra você e os seus bens deverão ser penhorados. O oficial de justiça vai lá e penhora seus bens. Vai lá e efetua a penhora dos seus bens. Ou então, uma ação de despejo, o locatário vai ser despejado e vai se proceder aí ao efetivo despejo do sujeito. Ele está dificultando. Você mete o pé na porta, tira as coisas dele, tchau. Ação de despejo. Ou seja, seria um constrangimento ilegal, invasão de domicílio, enfim, crime de dano. Não, nada disso. Desde que o agente público age nos limites da lei, ele está estritamente cumprindo o seu dever legal. Por isso, estrito cumprimento do dever legal. Artigo 23, estrito cumprimento do dever legal. Mas existe uma outra causa, um outro aspecto aqui do inciso 3º. Então, é estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Aí já não é o estrito cumprimento do dever legal do agente público, é o direito que qualquer um tem, desde que exercido aí regularmente, exercício regular de direito. E o que é o exercício regular de direito? O exercício regular de direito compreende aí ações do cidadão comum, não mais do agente público, autorizada pela existência do direito, definido em lei e condicionado à regularidade do seu exercício. Como assim, professor? Então, requisitos. Primeiro, tem que ser
indispensável à conduta dele, impossibilidade de outros meios para ele lograr aí a sua conduta, o seu objetivo. O que mais? Proporcionalidade, tem que ser uma conduta proporcional, não pode ser algo desproporcional, algo que os meios empregados suplantem aí os fins obtidos. E o conhecimento, de novo, sempre o conhecimento da situação, sempre tem que ter o conhecimento que você está agindo sobre essa excludente. Então, o mesmo artigo 301 que fala que os agentes públicos, aí, que as autoridades policiais e os agentes policiais, eles deverão prender em flagrante, esse mesmo artigo que fala as autoridades policiais e seus agentes deverão efetuar a prisão em flagrante, fala também o seguinte: qualquer do povo poderá prender quem esteja em flagrante. Como assim, professor? Então, se o policial se depara com uma situação de flagrante, não importa, ele deve agir, ele deve efetuar o flagrante. Ele deve efetuar o flagrante. Ele não tem opção, professor? Não, ele não tem opção. Não tem opção. Ah, o policial, então ele é policial 24 horas do dia? 24 horas do dia ele é policial. Mesmo que ele não esteja em serviço, ele viu aí a prática de um crime, ele tem que agir. Ele tem que agir. E o cidadão comum? O cidadão comum é obrigado a ser o Batman e ir atrás e combater o crime? Não, não. Mas ele pode? Ele pode. Então, qualquer do povo pode efetuar a prisão de quem esteja em flagrante delito. Então, é um direito, é uma faculdade, é um poder, é um direito subjetivo. Então, é o exercício regular de um direito. Ele pode efetuar a prisão aí. Ele pode efetuar a prisão. Que mais? Algo que já foi muito mais sólido, né, no nosso dia a dia. Por quê? Porque o direito penal, ele acompanha as mudanças da sociedade, né, pessoal? O direito penal, ele acompanha a evolução social. O direito está sempre em transformação. Então, antigamente, o adultério era crime. Vocês sabem, antigamente o adultério era crime. Hoje em dia o adultério é crime? Não. Não. Hoje em dia não mais. Hoje em dia não existe mais crime de adultério. Não tem mais crime. É um ilícito aí civil, vai gerar consequências no âmbito civil, na ação de divórcio, enfim. Mas criminal não é. Criminal não é. Crime é bigamia. Você casar com duas... Aí é. Se você casar com duas pessoas, aí é crime. Por enquanto. Quem sabe aí um dia isso mude. E ocorra aí sei lá, né? O relacionamento entre 3 pessoas possa ser um casamento, já tem até decisões falando que vale união estável de 3 pessoas, então o casamento aí pode ser que em algum dia isso caia, não seja mais crime. Por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque antigamente falava, não, o castigo familiar é um exercício de direito, os pais têm o direito aí de castigar os filhos, é o exercício do pátrio poder. Isso tem mudado cada vez mais, foi aprovada aí a lei da palmada, que pune os pais que castigam os filhos severamente. Mas ainda persiste esse exemplo. O castigo, desde que moderado e com a finalidade de educar, pode ainda ser considerado exercício de direito. Então, você deixou seu filho de castigo. Você falou, filho, vai para o seu quarto. Isso é um cárcere privado? Você está privando a liberdade dele? Não, você vai para o seu quarto. Até a Super Nani fala, fica aí no cantinho da reflexão. Não tá privando a liberdade dele, você está agindo aí na educação dele, no exercício aí do poder familiar. Então, ainda pode ser considerado, de certa forma, aí, um exercício secular de direito. Então, fechando as excludentes de licitude, falamos aí estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de um dever legal do agente público e exercício regular de um direito do cidadão que exerce um direito. O que significa isso? Lembra daquela escadinha? Embora o fato seja típico, ele não vai ser ilícito se praticado sob influência de alguma dessas 4 causas excludentes de licitude. Beleza? Só para a gente fechar a matéria teórica e depois passar alguns exercícios aí no próximo bloco, vamos falar dos ofendículos. Quem sabe aí o que são ofendículos, pessoal? O que são ofendículos? Ofendículos são aqueles aparatos pré-ordenados para a defesa do patrimônio. Como assim, professor? Hoje em dia o mais comum são as cercas elétricas. Bota uma cerca elétrica lá. É pré-ordenado, porque ele não vai sair dando choque em ninguém. Mas se você botar a mão, ele vai dar choque. O que mais?
Ah, antigamente colocava o caco de vidro lá. O caco de vidro não vai ficar te atacando. Se você botar a mão, ele vai te furar. A lança do portão, tudo isso são os chamados ofendículos. Ofendículos. E a grande questão é, qual é a natureza jurídica desses tais ofendículos? Como assim excludente? Como assim natureza jurídica, professor? Esses ofendículos são uma legítima defesa? São estado de necessidade ou é um misto das duas? Então, o que você acha, antes de a gente discutir, você acha que o ofendículo, a cerca elétrica lá, é uma legítima defesa ou é um estado de necessidade? O cara que está colocando cerca elétrica, ele está agindo sobre, ele pode causar lesão corporal. Alguém pode, o cara vai botar a mão, cair, machucou, quebrou a perna, porque ele foi tentar pular um muro. É uma legítima defesa ou é um estado de necessidade que está influenciando aí? Tem gente que fala que é legítima defesa. Tem gente que fala que é exercício regular de um direito. Exercício regular de um direito. Então, é o exercício regular de direito de defender a propriedade. Beleza, estou defendendo a minha propriedade. Tem gente que fala que não. A legítima defesa, ele tá reagindo a uma agressão injusta. O cara está tentando pular o muro, ele está reagindo. Prevalece aí o entendimento mais razoável do que, num primeiro momento, ao colocar a cerca elétrica, você está exercendo um direito. Então, enquanto ele não é acionado, ele é o exercício regular de um direito. Direito de colocar a cerca elétrica lá para proteger sua propriedade. E depois? E se ele, no caso, for acionado? O sujeito botou a mão lá e morreu. E morreu não, e tomou um choque e caiu. Eventualmente vai até morrer. Morrer ia ser outro exemplo. Quando ele for acionado, ele tem natureza de legítima defesa. Então seria uma legítima defesa pré-ordenada. No começo é exercício regular de direito, depois uma legítima defesa, quando acontece o disparo aí do choque. E se for um choque de alta voltagem, o sujeito morrer? Aí não é nenhuma coisa nem outra. Aí você pode responder pelo homicídio. Pode, professor? Pode. Por quê? Porque lembra que a gente falou? Todas essas excludentes de licitude aqui pressupõem a proporcionalidade. Lembra quando a gente fala de legítima defesa? A gente fala usando dos meios necessários aqui, a gente fala no artigo 25. Então, usando moderadamente dos meios necessários, moderadamente. Então, você bota lá um choque que vai matar o sujeito, uma descarga que vai matar o sujeito, não é moderadamente. Aí você vai responder pelo excesso. O excesso pode ser doloso ou culposo. Se for um excesso doloso, vai responder por homicídio doloso. Se for um excesso culposo, vai responder pelo homicídio culposo. Certo? E a discriminação disputativa, já falamos dela. Vamos retomar aqui para falar quando a gente fala das questões, mas é aquela que só existiria na cabeça do agente. Então, que fique claro aí, para a gente fechar esse bloco e passar as questões: excludente de licitude, estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de um direito e estrito cumprimento de dever legal. Beleza, pessoal? Voltamos aí já, próximo bloco, para resolver questões. Até já.